Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Ai, eu adoro cantarolar no seu vidinho lindo e cheiroso. Desculpa por isso. Ai, episódio número 36. Tudo bem, delicinha? Eu me chamo Ioni Stein. Eu sou essa jovem idosa de 31 anos. Estou numa versão atualizada. De repente, 31. Eu fiz 14 de maio, né? Estou aqui contando só pra você, porque também é uma grande questão pra mim ficar expondo, né? Mas calma, vamos por partes. Primeiramente, eu trouxe aí dois relatos de dois telespectadores que eu achei aqui nos meus arquivos pessoais em uma era onde a minha versão, a minha eu do passado, ela vivenciou, né, atrelando a algumas apresentações em transmissões ao vivo, em aplicativos, em sites, enfim. Não estou aqui direcionando a atenção e o foco em nenhuma plataforma específica, mas eu quero atrelar ao material, né, ao conteúdo por trás delas. O quão impactante foi, por exemplo, esse telespectador que se deliciou de uma live onde eu estava, né, criando, né, deixando a minha criatividade borbulhar numa área externa lá de casa. Então pega essas sugestões. Vira e mexe, alguém me pergunta: o que eu posso fazer e tal nos meus shows, nas minhas lives? Eu hoje vou relatar duas experiências pontuais, ok? No qual você pode aí testar ou não, que são estratégias assim especializadas para você se impulsionar, né? Se impulsionar. E são estratégias comprovadas, ok? Então assim, fica ao seu critério. Se você quer se basear numa pessoa que já teve algumas experiências, como ex-stripper virtual, por exemplo, do câmera privê, que até um spoiler. Hoje eu finalizei a revisão de um vídeo que estava em edição já faz um bom tempo, mas sabe aquele perfeccionismo que às vezes bate na minha, na sua vida, em alguma área? Então, em questão de edições de vídeo, pra mim, assim, eu tenho que meio que me policiar em relação a prazos que eu mesma me prontifico, porque senão, você já imagina, né? A gente meio que começa a colocar a questão de que nunca tá perfeito, síndrome da impostora, aquela coisa toda que, né, estamos cansados, exausta. E aí, meu amor, esse vídeo que vai ser incluso no YouTube, programadinho pro comecinho de junho, ele é um guia, basicamente, definitivo para você que quer ser uma stripper virtual, uma cam model e etc. Do que você quiser criar aí. Aumentar suas rendas extras com estratégias comprovadas. Então lá vão ter dicas de sucesso, shows lucrativos e tal. Enfim, é muito da hora a gente ter um pouquinho, né, essa fatia da pizza, vamos dizer assim, de pessoas que já estavam imersas dentro de algo que a gente quer ou gostaria de atuar, por N motivos, né? Então, lembrando desse feedback, eu falei, caramba, ótima ocorrência para incluir nesse episódio também. E é legal que, diante desse processo em que eu me dediquei para cuidar da jardinagem, onde eu fui fazendo, de fato, mão na massa, eu apoiei o celular, assim, a princípio eu não tinha na época nenhum um apoio específico para o celular, então ocorria sem querer algumas quedas, ocorria, mas dava para ter esse dinamismo, então eu trazia essa diversidade de ângulos, apoiava de frente, do lado, atrás, um pouquinho longe, um pouquinho perto, né?
um ângulo onde dá para você até ler, né, essa troca de mensagens em que essa comunidade está ali, né, trazendo à tona. E foi muito bom, muitos presentes, muitos mimos, muitas gorjetas, porque nesse processo de fato de trocando os vasos, migrando, mexendo na terra, mostrando as flores, o processo e tudo mais, foi extremamente bom. Assim, os benefícios por si só dessa prática já é bom por muitos motivos, tá? É até uma questão de mais aterramento, né? De mais presença naquilo que a gente está fazendo, quando a gente toca em algo relacionado à natureza e tal. É muito bom para a qualidade de vida, propriamente. E nada como fazer isso e ganhar, né? Saber que tá pingando ali, a galera tá se entretendo, a galera tá comentando, a galera tá dando suas opiniões em relação, por exemplo, quando ocorria de eu trocar algum tipo de vaso de planta e perguntava, qual você sugere? Manda aí um presente, você tem o poder, né, de escolher X coisa, ângulo de câmera e tal. E aí, se você for, né, mais voltada também no nicho adulto, você pode trazer esse momento mais instigante. Então eu me lembro que na época eu colocava, tipo, ou um vestido sem nada por baixo, então, abria a perna assim, ops, sem querer, opa, uma florzinha aqui saiu, opa, sabe aquela coisa sexy, mas sem ser vulgar? Eu gosto desse gatilho aí, da curiosidade, né, do estímulo, muito top, amaram, tá? E eu também, né, contrapartida, porque eu vi tudo ocorrendo, tomando forma. Fica a dica. E tudo que envolve ao ar livre, nossa, fica tão gostoso, ainda mais com esse teor de colorações de natureza, tons verdes. E se tiver plantinhas coloridas também vai dar esse cenário muito mais atrativo, tá? Pare e pensa. Se você tivesse lá em alguma plataforma X, vendo lives, vai me dizer que você não se interessaria, né? Acho que também é uma questão muito particular, mas eu particularmente me interesso muito se é para assistir, se o objetivo é ver uma modelo X em live. Nossa, me atrai muito, me conecta, me prende muito a minha atenção em coisas que estão externas, sabe? Que soam um pouquinho de receio de alguém aparecer, de vizinho, sabe? Aquela coisa instigante. Mara. Bora de segunda diquinha aí, né? De estratégia comprovada para que os seus shows, né, sejam de sucesso. Do jeitinho que você é, uma pessoa de sucesso, tá bom? Eu tenho aqui, então, o segundo relato de um telespectador que assistiu a minha live e me recordou, né? Eu tava lá caçando umas coisas, uns designs, e eu me recordei, né, dessa pessoa querida que relatou que foi muito legal, né, assistir uma live e, em segundo plano, estudar, né, aprender uma X coisa. E eu acho super legal a gente atrelar algumas coisas de fato que tenham esse teor, que tragam a nossa personalidade, os nossos interesses dentro, né, das nossas atividades criativas. Então eu vou falar assim por mim, tá bom? Hoje em dia, cada vez mais eu venho notado que um valor pessoal importante para mim é a segurança. Então eu preciso me sentir segura, seja em qualquer serviço que eu me propor a estar. E diante desse processo de adaptação, de identificação, quais seriam as dinâmicas que eu me sentiria segura e confortável, acolhida para registrar alguma coisa da minha vida, a questão da introversão é um traço muito forte da minha personalidade. Então eu venho notado que nas lives, esses momentos em que eu preferia ficar sozinha,
preferia ter muito menos estímulos, né, para que eu de fato me sentisse prazer. Até hoje, né, passados uns anos, vou trazendo essa maturidade, né, cada vez mais em relação ao autoconhecimento, mas eu venho notado que eu também não gosto de exposições sociais, assim, por exemplo, presenciais. O online, pra mim, de boa. Posso estar com milhões e milhões de pessoas lá e tá tudo ok. Mas, minha amiga, onde eu quero trazer aí pro seu contexto? O quanto antes você aprender, né, de uma forma criativa, você incluir os seus hobbies, né, exercitar a sua autoconfiança, né, não se importar com julgamento alheio, relaxar. Então, levando todos esses fatores de que você possa vir a agregar, né, e entender mais o que faz sentido para você, qual é a forma, ou melhor, o seu estilo de vida, quais são as coisas que você gosta de fazer e que você consiga atrelar nesse seu processo de construção de audiência, né, dentro das suas lives. Então essa live de fundo, em segundo plano, eu coloquei no celular, na época atrelando a plataforma do YouTube, enquanto eu estava assistindo uma X coisa. Geralmente eu colocava também plataformas de áudio de Spotify para poder ouvindo também alguma palestra, alguma entrevista de algum assunto que era e é de meu interesse. Então, sempre quando eu precisava, ou melhor, eu sentia que eu precisava me reenergizar enquanto eu estava em transmissões ao vivo, era um fator assim que me conectava mais até com a minha audiência, porque isso, né, de certa forma eles conseguiam usufruir esse processo de aprender algo, né, seja independente, né, da temática. Nesse caso específico, era uma aula X aí de história, que o telespectador elogiou. Eu achei muito oportuno trazer essa referência para você, até para você analisar o que está no seu contexto, o que faz sentido para você, né? Então é muito mais uma questão de você testar, porque eu sinto que cada coisinha que a gente vai incluindo nos nossos projetos, sejam eles em qualquer formato que você se sinta à vontade, eu sinto que cada dia é um dia e é uma mini conquista, sabe? Quando a gente testa uma coisa e a sua audiência se identificou, você agregou valor de alguma forma, entreteu aquelas pessoas, é você realmente aplicar a honestidade radical. Peraí, de que forma eu me sinto mais confortável nesse contexto, sabe? Aplicar realmente uma autoanálise em tudo, né? Tudo tá embutido, tudo envolve e volta no desenvolvimento pessoal. Isso reflete em tudo que a gente desempenha, a nossa energia, o nosso tempo, não é mesmo? Então pense. Então, trazendo isso à tona, ocorreram várias ocasiões em lives em que eu, de fato, registrava o meu processo de uma rotina real ali se ocorrendo, né? Por isso que eu menciono que são registros de uma rotina simples, né, em pedaços de suavidade, motivação e conforto. E eu consigo meio que pegar um recorte ainda dessa continuidade, desse formato de registrar alguns processos do meu dia, da minha dinâmica, da minha rotina, quando eu pego também e registro para os shorts, né, que são um baita bastidores por trás das câmeras. Quando eu coloco também alguns formatos dentro dos vídeos longos, eu coloco algumas inserções de B-rolls em algum conteúdo que eu quero também lhe ajudar de alguma forma quando os inscritos trazem alguma questão X. Então eu insiro até para trazer um conteúdo mais intimista. Enfim, é você realmente testar. Teste. Independente do jeito, do nicho, ok? Bora fazer isso acontecer? Porque assim, passado alguns anos posteriores, em que eu já não me identifico dentro de um formato de lives no momento, por N questões, né, que ainda estou trabalhando internamente, psicologicamente, mas a questão de
ser observada é algo que foi se potencializando para mim num teor muito mais desafiador de forma negativa, porque dentro, né, desse traço de personalidade introvertida, eu sinto que eu não quero ser o centro das atenções. Então, uma live, você tem que performar, né, muitas coisas. Eu sinto que é uma intensidade de energia que foi, né, dissipada ali de muitos anos. Então, hoje em dia, eu prefiro mais do que nunca, com muito mais intencionalidade, escolher situações onde eu quero desempenhar, sabe? Hoje em dia eu tenho preguiça de performar em lugares e locais, sejam eles digitais ou pessoais, então eu preciso realmente selecionar essas exposições, né, que podem ou não ser possíveis avaliações por outras pessoas de interações sociais. Enfim, são muitas questões, né? Eu sempre penso aqui comigo que pode ser muito mais uma vertente de introversão ou talvez fobia social, enfim, terapia vai se dizer, né? Aguarde os próximos episódios. Mas, minha amiga, onde eu quero chegar com esses relatos? É você pegar e testar dentro do seu contexto, dentro do que você se sinta confortável. E de uma coisa eu me recordo, que sempre quando eu estava sentindo que eu estava me divertindo, era quando, por consequência, os ganhos monetários entravam de uma forma muito fluida. Mas quando o meu foco estava somente atrelado aos ganhos, eu não tinha tanto rendimento, né, atrelado à questão financeira. Eu não sei se para você vai ser a mesma coisa, cada pessoa vai ter suas experiências, né? Mas cabe aí uma reflexão de uma forma muito acolhedora, muito empática, ok? Muito gentil pelo seu processo criativo. Aqui é apenas a pontinha do iceberg diante de alguns relatos que eu vou me recordando, né? Mediante algumas coisas que estão aqui nos meus arquivos pessoais. Mas eu quero continuar a falar com você sobre esse assunto. Caso você queira, compartilhe aqui no comentário o seu link, o seu perfil das suas plataformas, ou quem sabe as suas histórias pessoais ou profissionais, para receber apoios aqui de outras pessoas que estão ouvindo, receber o meu apoio, né? Me dá essa honra, por favor. E ter a chance aí também de ampliar suas redes de contato. Então, está aberto aqui, né, essa nossa comunidade, nosso fórum de muito respeito e gentileza, ok? E levando tudo isso, né, à tona, o quão gostoso era e é quando eu me recordo desses momentos pontuais que foram tão alegres, tão de conexão, que tanto quanto eu atrelei um hobby, né, por exemplo, o ato da jardinagem, a prática em si, então o hobby em si já era algo que eu gostava, e compartilhar isso com pessoas que eu estava também aprendendo a gostar, de certa forma, a me conectar, isso foi só se potencializando. E foram se ocorrendo várias oportunidades que tinham a ver com esse âmbito de jardinagem. Quantas vezes também, em alguma ocasião onde eu estava, sei lá, vamos supor, algum lugar onde tinha natureza, eu me sentia muito mais confortável em me conectar e falar sobre. Então, várias ocorrências onde eu tinha que regar as plantas, eu também entrava em live, né? Essa questão de fazer lives e ouvindo alguma coisa em paralelo, seja no seu celular, em segundo plano, seja você ligando a TV e deixando assim num som onde as pessoas consigam contemplar o que você está assistindo, né? E vira e mexe, alguém vai comentar alguma coisa, ali também já gera uma nova possibilidade de conexão, né, com essas pessoas que vão demonstrando interesses que tenham a ver com os seus interesses. Então, sabe, já é uma quebra de objeções tremenda, né? Ai, é muito bom. É muito bom lembrar isso e trazer um sorrisinho assim no rosto, de forma espontânea.
Levando tudo isso em consideração, tá? Uma questão que eu quero trazer aqui pra você é que, de repente, 31 anos, né? Eu oficializei isso no dia 14 de maio. Eu tive a oportunidade de dar rolês com meu companheiro, né? Para alguns locais, alguns estabelecimentos, para a gente comprar coisas, materiais, para algumas resoluções que a gente estava e está fazendo na nossa casa, na nossa vida. O quão legal é isso, né? Esse momento de uma nova versão nossa ressurgindo, mas não só internamente, mas externamente, né? Então a gente está fazendo algumas melhorias. Isso tem impactado, né, na nossa autoestima, nosso otimismo de viver, na nossa positividade. Fica aí uma sugestão, né? Só um exemplo. A gente resgatou um armário que ia ser descartado, que já tava bem velhinho, se decompondo, sabe? Com bichinho, sabe? Aí a gente comprou um remédio que eliminou os bichinhos que estavam comendo o armário de madeira. Aí o boy super, né, foi o iniciante aí dessa jornada aí de faça você mesmo. Lixamos o armário, pintamos o armário, ele tá lá no nosso escritório. Nos próximos vídeos você vai ver um armário preto com algumas decorações assim que a gente tá construindo aos poucos, de acordo aí com as nossas intencionalidades. E é tão gostoso, né? De uma coisa, de uma nova sensação de resolução, de versão nossa, uma página em branco, respingar em tantas outras áreas, né? Outra coisa também bem legal do meu 31, fica aí uma sugestão, é, quem sabe, você descansar, sabe? Não espere só o aniversário para você fazer exatamente aquilo que você gostaria de estar fazendo. Posição horizontal foi uma das minhas posições preferidas. Sofá, cama. E eu me lembro que no dia 13, né, um dia antes do meu nível, eu fui agraciada com um presente lá na minha cama que mamãe me deu, colocando um saquinho com bilhetinho, a coisa mais meiga. Ai, fica a dica. E uma das coisas que ela me deu, assim, foi algumas coisas comestíveis. E aí, meu amigo, eu tava aqui até revendo algumas anotações para que eu não esquecesse, para falar aqui com você, anotei nas notas do Keep, que diante dessas oportunidades que eu vivenciei, desde ter esse poder de escolha, de ficar muito mais nas posições horizontais, sofá, cama, e eu recebi um presente comestível, aí depois me dava para ter um almoço na casa da mamãe, oh, coisa boa, né? A gente tá rodeada de pessoas que nos amam, né? Nos respeitam. Depois eu li alguns e-mails de vários parabéns. Tudo bem, né? Aqueles e-mails clichêzão de empresas aleatórias, mas eu fico feliz, eu gosto de ler, porque tem umas mensagens bonitas, né? Que a gente internaliza aquilo e tá tudo bem. Outra coisa foi receber áudios no Zap de alguns parentes. Fofíssimos. E é bom, né? Se de repente aí a idade que você tiver a ter atualizada, é legal a sensação que tem. Porém, eu falo aqui num local onde existem medos e ansiedades desproporcionais em alguns contextos, que são extremamente desconfortáveis para mim. E eu vou te contar assim, só porque a gente é íntimo, né? A gente já tá há 36 episódios de intimidade, né? E eu sinto que a partir dessa fase da minha vida, eu quero muito saber a sua, né? Que representa a minha terceira década, eu posso afirmar que eu venho vivenciando assim, períodos repletos de muitas ressignificações, mas alegres. Mas eu sinto também de muita introspecção, porém também muita reflexão. Então, onde reavaliar o caminho e atribuir novos significados tem sido uma prática muito frequente. E você? Sabe, parece que o recalcular rota é quase semanal. Bate o ponto, sabe? Parece que a forma como eu fazia determinadas coisas já não é
no mesmo brilho no olhar de determinadas outras coisas que se ocorreram ou que estão para se ocorrer, enfim. E aí, trazendo essas questões aí que eu falei que é desafiadoras, para você ter noção, eu não falo para ninguém sobre a minha data do meu aniversário. Eu tenho pavor só de pensar em receber aqueles parabéns alheios pessoalmente, de colegas, né? Eu tenho uma agonia até de épocas em que eu recebia ligações telefônicas. Hoje meu celular fica lindamente aqui no mudo. No máximo ele dá uma vibradinha. E aí eu tenho agonia. WhatsApp, meu Deus, ansiedadezinha. Pra você ter noção, eu silencio algumas pessoas, silencio notificações, né, especificamente, notificações de pessoas, para não me dar mais gatilho de ansiedade. Só de saber que eu vou ter que responder aquela pessoa que me parabenizou. Foi desafiador. Foi muito desafiador. Ai, ai. E eu tenho que ser, assim, eu tenho, entre aspas, um prazo, né? Assim, particularmente, porque eu deixo meu WhatsApp daquele jeito para que ele não acumule tanta coisa. Sabe quando você ativa aquele bagulho lá de duração de mensagens temporárias? O meu tá 24 horas, então as pessoas mandaram esses parentes X, e aí quando eu abria o WhatsApp Web, por exemplo, eu via lá, só que eu não queria ouvir no momento exato. Eu tinha que inserir aquele áudio num contexto em que eu me sentisse extremamente confortável de ouvir a voz da pessoa. Amiga, é nesse nível. E aí, tipo, eu tinha um prazo de 24 horas pra dar um retorno, senão aquela mensagem ia ser expirada, né, apagada do WhatsApp. Eu não saberia nunca, mas eu consegui ouvir todas. E todo mundo passa bem. E é isso, né? Uma curiosidade, né? Para que a gente consiga aproximar a nossa intimidade. Mas eu fico pensando muito, às vezes, elaborando no que e como eu vou falar, me comunicar em determinadas situações sociais. Por mais que essas pessoas sejam extremamente já próximas e íntimas minhas, sabe? Ai, gente, o carisma, assim, tá cada vez mais reduzido. E aí, um ranço da semana, né? Vamos falar assim. Se você quiser, pode comentar aí o ranço dessa semana. Do nada, no meu aniversário, eu fui agraciada, para não dizer o contrário. O meu joelho direito começou a inchar. Está dolorido atualmente. Eu tenho dores quando eu ando, quando eu agacho, quando eu fico em pé por muito tempo. Eu tenho feito o máximo possível de repouso, né, quando dá. E faço compressa de gelo quando eu tô deitada. É desafiador. Já marquei um profissional para olhar isso. Tô aí chegando já no dia X, mas é muito bizarro. Eu não sei o que é, não tenho a mínima noção, foi uma coisa repentina, mas isso desencadeia, dores para mim desencadeia a diminuição de uma qualidade de vida. Mais ranço, mais irritabilidade. Então, sabe? Hoje foi um dia extremamente feliz, né? Espero que o seu também. Por exemplo, hoje foi um dia onde a gente recebeu um amigo muito especial meu e do marido, um amigo de muitos anos do meu marido, há 15 anos, então eles têm um relacionamento muito sério há muito tempo, então, né? É uma grande responsabilidade, né? Emocional também, sempre estar muito solícita a essas amizades dele, que eu super abraço, obviamente, porque ele tem o carisma, né, de fazer a manutenção das amizades. Eu confesso que não, mas quando eu estou presente com essas pessoas específicas, eu estou ali totalmente atenção plena. Mindfulness. Não sei se tem mais alguém que se identifica, mas, enfim. Estou aí em contato com um psicanalista, terapeuta em relação à fobia, tá? Eu ainda não sei exatamente quais são as raízes, mas tem aí um pinguinho de ansiedade social, com fobia social, introversão, enfim. Isso desencadeia muitos sintomas físicos muito
bad, né? Não recomendo. Mas, pra deixar o astral lá pro alto, né? Ai. Cara, faça mais esses encontros de amigos. Assim, faça mais assim pontualmente, obviamente, pra não mexer muito com a sua ansiedade. Eu digo assim, no máximo uma vez por mês, onde você consiga estruturar um café da manhã com estilo. Então a gente comeu pão com queijo e mortadela, aí tinha ovinho de amendoim, azeitona, tinha suspiro, tinha que mais? Tinha iogurte de ameixa, de morango, tinha leite, tinha Nescau, tinha café, tinha salgadinho de queijo, quibe, tinha pão de queijo, ou coisa boa, né? Eu acho que isso até me motiva a ter esses encontros sociais quando eu atrelo os benefícios por trás dele, além de uma maravilhosa companhia, obviamente, mas eu digo assim, por questões individuais, eu tento atrelar mais benefícios inconscientemente para que não desencadeie desconfortos quaisquer, entende? E aí, comida me ganha demais, né? Ainda mais se for comida boa. Ai, minha amiga, meu Deus do céu. E pra finalizar, né, vamos dar aquelas indicações da semana, mas antes eu queria falar até uma coisa engraçada. Não sei se você é igual a mim, né? Uma jovem idosa. Chegaram em mim perguntando, e aí, vai ter festa, não sei o que, tá? Eu falei, nossa, só se for festa do pijama, com a minha solitude de companhia. Basicamente, eu falei isso nas entrelinhas. Não leve nada pro pessoal, gente. É estritamente sem carisma. Ai. Mas vamos lá, indicações da semana. Primeiro, a gente investiu recentemente no microfone dinâmico. Ainda eu não estou falando com ele, mas eu já fiz a inclusão de algumas coisitas em vídeos do YouTube. Então aguarde os próximos episódios, porque o microfone, ele é muito lindo, muito fofo, clean, pretinho, sabe? Muito mais nítido que esse, é porque eu também estou em lugares que tem ruídos muito externos, mas vamos dar um desconto, eu precisava muito conversar com você, então eu tô falando pelo microfone do celular mesmo, mas eu quero me programar para gravar no microfone dinâmico, com direito a vídeo e tudo mais. Combinado? Eu deixei até o link dele aqui para você investir aí nas suas paradas que você precisa colocar sua voz no mundo também, ok? Uma coisinha que eu finalizei com 4 estrelas esse livro. O livro se chama Vamos Conversar. Ele é um pequeno antimanual aí de comunicação não violenta para a vida real. Incrível, incrível. Fiz várias marcações. Em eventuais situações eu vou trazer à tona aqui algumas notas. Tá ok? É da Elisama Santos. Amei. 4 estrelas, tá? Link de tudo aqui tá na descrição para facilitar o seu rolê. E assisti um filme de terror. Ai, 4 estrelas. É lá na Star Max. O nome do filme é Tic Tac, A Maternidade do Mal. Menina, assim, eu dei 4 estrelas porque foi uma narrativa, um roteiro que eu nunca tinha visto. De terror naquele estilo. Fica aí a vontadezinha de você assistir, mas não cria muita expectativa, tá? Vai assim de boa. Eu assisti, pra você ter noção, assisti esse filme parcelado, não foi tudo de uma vez, então é isso, fica a dica, um terrorzinho, se você curte também. Assisti um episódio 5 estrelas, muito bom, que é Sexo no Divã, esse é o nome do episódio, muito bom, é da Marcela Ceribelli. Tá? Então já imagina que a entrevista foi muito delícia. Outro livro que eu concluí, também dei 4 estrelas, que é da Rita Lee. É outra autobiografia, ou coisa gostosa. Eu senti que aquele livro me aproximou de uma forma daquela mulher que era fora do seu tempo. Muito bom, recomendo. Cada vez mais para pessoas que se sentem, que precisam de um gás a mais, de uma visão mais ampla, de empoderamento, de mais autonomia, de mais impulsão assim da vida. Aquele livro é uma gostosura. Eu fui lendo ele assim tão gostoso, como se fosse uma conchinha
eu me senti muito próxima da Ritinha. Eu lia ela na minha cama, bem na minha intimidade, junto com meu boy do lado, lendo os livrinhos dele. E por último, um outro filmezinho de terror / mistério, A Casa Sombria. Eu dei 2 estrelas, tá? Eu vou querer muito saber aí suas opiniões dessas indicações da semana, tá? Esse passa na Star+. Ai, meu anjo. Eu te encontro então no próximo episódio. Ou melhor, a gente continua esses nossos bate-papos aqui nos comentários, tá bom? Se alguma coisa que eu falei fez algum sentido aí no seu coração, na sua alma, considere então apoiar aqui essa podcaster independente, ok? Eu vou adorar continuar te amando e me sentindo amada com você virtualmente. Link de tudo e as formas como você possa vir a contribuir estão aqui na descrição, tá bom? Eu amo e honro muito, muito, muito sua vida. E até logo!